Este programa é um oferecimento da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e TV Conexões, a estação do saber. Sejam todas bem-vindas a essa jornada inspiradora e transformadora, onde honraremos a força, a resiliência e as conquistas das mulheres da nossa Bahia. É com imenso prazer que damos início a este programa especial, dedicado às mulheres que, com coragem e determinação, moldam o presente e inspiram o futuro. E para conduzir o programa, recebam com aplausos Robson Costa e Taíque Carvalho. Boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Está comigo aqui, apresentando esse programa, Mulheres que Contam suas histórias, suas lutas, suas resistências. Este é um programa da TV Conexões. Você sintoniza a gente no YouTube, @TV Conexões. E vai estar também com a gente na TV 40 Graus, no streamer Soul. É de graça, entre lá, veja a TV Conexões. Que maravilha de plateia nesse dia tão importante, não é, Taíque? Isso, oi, Robson. Para você, boa tarde a todas, a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional da Mulher para a gente. Hoje reunimos nomes de grandes mulheres e queremos honrar a todas que estão aqui nesse auditório, no Espaço Xistos, a você que acompanha a gente pelo YouTube também, e a todas as mulheres que sabem o que é ser mulher, né, professor? Que enfrentam dores, que enfrentam lutas. É um dia de celebração, mas ainda é um dia de muita luta. E por a gente acreditar nisso, nessa reflexão, nessa conversa, para fazer diferente, para fazer um mundo melhor. Então, hoje vamos ter rodas de conversas com mulheres super importantes de várias áreas, da educação, da política, da história, do direito. Vamos começar? Então, vamos começar. Então, vamos começar. Esse programa é para todas, para todos. E para vocês também, homens, aprendam a valorizar e a dar dignidade à mulher. A gente tem uma pergunta. Vocês sabem o que significa o 8 de março? Como surgiu o 8 de março na história, no contexto histórico? Então, a gente vai rodar o vídeo agora. Isso, então, é isso? Isso. Então, está no ponto, direção. Podemos? Então, vamos lá. Flores, poemas, homenagens e presentes. Será que isso tudo tem mesmo relação com o dia 8 de março? Cuidado para não deixar que as homenagens feitas nesse dia escondam a opressão vivida pelas mulheres em todos os outros dias do ano. Elas são mais da metade da população brasileira e estudam em média por mais tempo que os homens. Mas são mais exploradas e recebem salários menores, mesmo quando desempenham a mesma função. As mulheres trabalham mais horas todos os dias por causa do trabalho doméstico. Os dados são ainda mais dramáticos quando o assunto é violência. 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. A cada 11 minutos, um estupro é denunciado. Em mais da metade dos casos, o crime é praticado por um conhecido próximo da vítima, um parente, o parceiro ou um ex-namorado. E esses dados ainda estão longe da realidade. A estimativa é que apenas 10% dos crimes sejam denunciados. Se você fica indignado com essa situação, é porque compartilha os mesmos ideais que inspiraram a criação do dia 8 de março. A data nasceu da luta das mulheres trabalhadoras pelo fim da opressão feminina e por melhores condições de trabalho. Surgiu como uma data internacional há mais de 100 anos, por sugestão da professora alemã Clara Zetkin. Em 1911, um incêndio em uma fábrica em Nova York mata mais de 100 mulheres, vítimas das condições precárias de segurança do trabalho. Em 8 de março de 1917, 90 mil trabalhadoras russas do ramo têxtil tomam as ruas em greve contra a fome e contra a participação do país na Primeira Guerra Mundial. O protagonismo dessas mulheres faz o movimento crescer, derruba a monarquia na Rússia e é fundamental para a vitória da Revolução Socialista de Outubro. É em homenagem à luta das trabalhadoras russas que o Dia Internacional da Mulher passa a ser comemorado no dia 8 de março, de forma unificada em todo o mundo. Você já percebeu como a imprensa fala pouco sobre a origem do 8 de março? Isso não acontece por acaso. Querem esconder que a data nasceu da luta das mulheres trabalhadoras, que mesmo depois de 12 ou 14 horas de trabalho nas fábricas, ousavam sonhar com um futuro sem opressão.
Um futuro em que homens e mulheres tenham igualdade plena de direitos e sejam livres da exploração. Eles tentam esconder, mas cabe a nós, trabalhadoras e trabalhadores, manter viva a memória dessa data e continuar semeando esses ideais. A luta pela divisão igualitária do trabalho doméstico e pela emancipação das mulheres faz parte da luta conjunta dos trabalhadores por uma sociedade justa, sem exploradores e sem explorados. É sobre isso, né, Taíque, que nós vamos conversar hoje nesse programa Mulheres que Contam Histórias, suas lutas, sua resistência, suas conquistas também. Estamos aqui num dia de celebração para honrar todas que estão aqui, inclusive as estudantes, as professoras, coordenadoras e as mulheres. Obrigada pela presença de todos e todas. Então, para conversar sobre tudo isso, nesse primeiro bloco, vamos conversar agora com a doutora em Educação, é graduada em História e professora colaboradora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, criou um projeto político-pedagógico escrito no livro Irê Aiô, não é isso? É isso, a gente tem a honra de convidar para subir aqui ao palco Wanda Machado. Palmas para ela, gente. Eu vou recebê-la, a minha querida. Prazer, professora. Enquanto isso, vamos também chamar ao palco quem? Vamos chamar Lili Oliveira, política, representante das mulheres, negra, jovem, representa a juventude. Eu quero muitas palmas. Seja bem-vinda, Lili. Mulheres de luta, guerreira. Eu queria... Sejam bem-vindas, né, Taíque? A TV Conexões, a Estação do Saber e a TV 40 Graus, que reproduz nosso programa. É um oferecimento do Governo do Estado da Bahia, Secretaria da Educação. Professora Wanda, para chegar em 2024, muitas lutas, muitas histórias de mulheres aconteceram. Vamos falar um pouquinho aí desse processo de luta das mulheres de ontem e de hoje. Estas lutas femininas aconteceram já no outro lado do Atlântico. Neste momento, tem muitos filmes interessantes que precisam ser vistos por vocês, todas, todos, que são, por exemplo, Mulher Rei. Procura na Netflix. Tem uma série de filmes importantes, gratuitos até, que vocês podem ver onde começou a nossa luta. E como nós, brasileiros e brasileiras, nós somos mais de 50% de negros e negras nesse país. Às vezes, nós não nos reconhecemos como tal, mas somos. E mais de 50% somos mulheres. É muito difícil para a gente se considerar negro, até porque as histórias que nos contaram foram histórias horrorosas. Só de negros apanhando, só de negros que não tinham de que viver, que não sabiam, considerados ignorantes. E por muito tempo, mesmo até que houvesse uma luta muito grande, houve uma lei que proibia negros e negras de frequentar a escola. Então, quando olhamos para a nossa família, eu sou a primeira doutora da minha família. E muitos de vocês serão ainda os primeiros doutores das suas famílias. E é porque vocês não quiseram? Não, não foi. Não foi. A mãe de vocês, os pais de vocês tiveram o sonho, nem sempre com possibilidade de realizar. Mas hoje, quando eu vejo as universidades com muitos negros e negras, eu louvo aquelas mulheres que ainda hoje fazem enormes sacrifícios para mandar vocês irem para a escola, para sonhar com uma universidade para vocês. E a gente tem que fazer valer não somente a lei, mas a vontade das nossas famílias, dos nossos pais, das nossas mães.
Uma amiga minha acaba de formar uma filha em doutora. Essa médica, a mãe pagou os estudos dela o tempo todo vendendo peixe na feira. Achei a coisa mais linda quando as duas entraram de braços dados para receber. É mais do que um diploma, gente, é uma coroa. Então, uma salva de palmas. É, isso aí. A força das mulheres, as mulheres da Irmandade, elas deram uma volta por cima de uma política machista que se pensava sem fim. Quando elas se organizaram, elas conseguiram fazer com que outras mulheres também se organizassem e continuem se organizando até hoje. Eu posso dizer a vocês que os primeiros poupadores da Caixa Econômica foram mulheres negras. E é uma coisa que vocês conhecem, é esse método de ganhar dinheiro. Tudo quanto é de gente pobre, um dia já fez isso. Eu já fiz. A Caixa. Alguém sabe aqui o que é fazer uma caixa? Levanta a mão, para eu ver se você sabe aqui. mesmo. Claro que sabe. Quem não? A caixa serve para tudo. A caixa serve para a gente comprar um queijo no fim do ano. Serve para um bocado de coisa. Comprar o uniforme das crianças. A Caixa é uma criação de mulher preta, de mulher africana. O nome desse jeito de juntar dinheiro é Sussu. É Sussu, é o nome. É Sussu. Então, esse dinheiro que se juntava, e se juntava muito para comprar a alforria dos filhos, do marido. Os maridos pretos todos que estão por aí, foi a gente que comprou, viu? Alforria. Bom, foi a gente que fez com que eles deixassem de ser escravos. Com muito trabalho, trabalho das ganhadeiras, que até hoje existe. Quanta gente você viu trabalhar ganhando, lavando roupas, fazendo acarajé, fazendo doces. As mulheres pobres e pretas, elas são verdadeiras mágicas do jeito de criar possibilidades para si e para seus filhos. Linda, linda história, me emocionei aqui, né, Lili? Palmas para Wanda Machado. Mas essa história só faz sentido se a gente colocar na cabeça que nós temos direito a tudo o que existe no mundo. Nós temos direito à alegria, à escola, à educação, à comida, ao prazer, ao jeito de estar um com o outro. Nós temos direito a escolher a religião que a gente quiser. Ninguém é forçado a nada. Tudo é uma questão de escolha. E para mim isso faz muito sentido se os meus 3 amigos ali tiverem o direito de realizar o sonho, de transformar este sonho. Levante aí os 3. De fazer com que esse sonho se transforme em projeto de vida. Vem aqui no palco os 3, por favor. Venham aqui no palco. Dário vai fazer. Eu quero ver. Qual é o sonho que você falou para ela que você tem de fazer o quê? Psicologia. Como é seu nome? Adriano. Qual é o que você quer fazer? Ainda não me decidi muito bem sobre o que eu quero fazer. Qual é o seu nome? Amanda. Vai fazer vestibular? Vou. Medicina. Agora, quero dizer para todos, não somente para esses meus 3 queridos amigos, mas para todo mundo que está aí e que tem um sonho. Transforme o sonho em projeto de vida. E para ser projeto de vida tem que ter data. Tem que ter data. Vai passar no Enem quando? Tem que ter data. Todo mundo tem um sonho. Eu tive um sonho quando eu não tinha nem papel para escrever direito. E eu tinha um sonho de ser escritora. Rapaz, não é que eu consegui?
Obrigado, meninos. Obrigado. Sobre a sua trajetória. Ainda é difícil. Para mim é difícil, que sou mulher. Falam de tudo. Falam da roupa que a gente veste, do nosso cabelo, do nosso caminhar. Falam que a gente deve ser mãe. Falam que a gente não deve ser mãe, do nosso trabalho, da nossa profissão. Como foi a sua trajetória? E já deixando também, né, como a professora Wanda, um recado tão especial para essa juventude. Então, né, contar a história. E por que também me emocionei quando vi os meninos com a camisa do Colégio Estadual? Porque eu sou fruto da escola pública, sou fruto da universidade pública. Beleza. Meus caminhos, eles partem desse lugar, que é o lugar do filho e da filha dos trabalhadores, de uma mãe costureira, de um pai eletricista. Maravilha. Que a escola pública foi o lugar de fazer amigos, de fazer sonho, de construir uma história. Então, é ponto de partida a escola e a educação pública, e me emociona de verdade de estar aqui compartilhando essa história. E na política, né? Assim, sou jovem, mas já não sou jovem há tanto tempo, né? Mas comecei minha militância política na juventude e foi no movimento estudantil. Foi na universidade, vendo... É até ruim falar isso, mas foi esse ponto de partida, porque as violências vão marcando a gente e como a gente transforma luta em luta, né? Então, foi uma questão... Uma violência racista que uma companheira de turma sofreu. Aí a turma inteira se junta e a gente faz uma revolução, e era uma turma de calouras, e aí dali a gente já estava, essa turma de calouras no DCE, já estava na União dos Estudantes da Bahia, que eu também fiz parte, e aí fui diretora de mulheres da Uni, a partir do movimento estudantil. Não porque é só educação descolada, não foi um debate nunca só sobre a violência racista que minha companheira sofreu, né? Minha companheira de turma, minha amiga de turma. Foi de entender que a gente pode mudar essas estruturas. Então, foi uma fagulha de rebeldia mesmo, assim, que veio desse meu ponto de partida, que passou pelo movimento estudantil, que quando saí da juventude, me organizei muito para a disputa, e não do ponto de vista de ir disputar uma cadeira, mas de construir processos de formação, participação e organização coletiva, é isso. De me organizar no movimento de mulheres, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, sou secretária de mulheres do PT, da Bahia. Então, a gente tem tarefas também para a disputa do mundo, da democracia, do nosso pedacinho de verdade, do espelho, né? E vocês me inspiram, de verdade. E olhar aqui, né, e partilhar essa história me emociona, porque são os nossos pedacinhos que a gente constrói essa tão bonita história da Bahia, né? Isso. Obrigada. É um empoderamento, não se pede, se conquista. Vai à luta e conquista. Este é o meu lugar. Estes são os lugares de cada um de nós, com a nossa verdade, com o nosso pedacinho de espelho. Vamos começar a nos despedir desse bloco. Eu queria agradecer a Wanda Machado. Vamos fazer um programa ainda mais, contando os seus causos, contando as suas histórias, sobre os seus livros. Liliane Oliveira, Lili, muito obrigado. E assim, né? Isso, obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. A gente vai chamar o intervalo, professor? Isso, vamos. Pronto, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa no Dia Internacional da Mulher. Até já. Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes, suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem chega junto pra Bahia ir em frente. É governo pra gente, é futuro pra gente.
Bahia, governo presente, futuro pra gente. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Você está na TV Conexões, a Estação do Saber. Agora nós vamos falar sobre o que nesse bloco? É um programa inspirador no Dia Internacional da Mulher e eu estou mais emocionada ainda, porque eu vou ter a honra de convidar a minha irmã, que está aqui, Thaís de Carvalho, que é graduada em Direito, é mestra, doutora, é mãe, amiga, irmã. Então, quero convidar aqui para subir ao palco Thaís de Carvalho. Palmas para ela. palmas. Vou começar então, né, professor? Começa. Que Você conheço quiser tanto, né? É. Conheço há tanto tempo. Bom, gente, nós duas, como muitas mulheres e meninas, somos filhas de mãe solo, né? Nosso pai foi comprar pão e não voltou mais. Eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 3 anos e nós crescemos com a figura materna dentro de casa. Dona Odete, uma mulher muito forte, que fez a gente as duas filhas de Odete, né? Então, eu queria que você começasse, minha irmã Thaís, falando dessa parte, assim, de como a infância, de como ser criada por uma mulher, acabou desenvolvendo em você essa força de chegar onde você chegou. Boa tarde a todos e a todas. Falar da minha alegria, né, e emoção muito especial. Primeiro, por estar aqui dividindo, né, essa roda com minha irmã Taíque, mas também falar para esse público tão especial que pessoas, alunos, né, de escola pública. Eu acho que a gente tem um papel fundamental nesse compartilhamento de saberes e aí parabenizar o projeto, né, e a todos vocês por isso. Falar um pouco da trajetória, Taíque já falou, a gente é fruto dessa mãe, né, que acabou ficando sozinha e com toda a dificuldade inerente a criar 2 filhas sem qualquer tipo de assistência, né, emocional, financeira, e uma mulher portuguesa. Acho que esse detalhe é importante na luta que a professora Wanda, que estava aqui falando, né, de Lili. A nossa mãe deu a gente consciência, porque a gente teve privilégios por ser fruto, né, dos benefícios de alguém que participou de uma colonização. Então, a gente, ainda assim, mãe sempre teve muito cuidado, né, em olhar para a gente, e quando a gente entrava nos lugares, ela fazia os questionamentos, e falar, por que não tem nenhum negro sentado, né, na mesa, sentado à mesa, formando? E ela trouxe essa consciência para a gente. Isso, com certeza, é definitivo na nossa formação, né, enquanto mulher. Então, nós somos frutos dessa mulher portuguesa que criou a gente sozinha e que deu apenas exclusivamente amor e educação. A gente sempre soube, professora Wanda, que era através da educação que a gente ia conseguir, né, as liberdades que a gente precisa e que, apesar das programações legais e constitucionais, a gente ainda busca a concretização delas. Então, eu sou essa pessoa, né, eu sou advogada criminalista, sou professora da UFBA e da UNEB, né, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte desse movimento das universidades públicas, esse movimento disruptivo, porque a gente tinha um alunado, né, determinado e, após as políticas públicas, a gente conseguiu trazer essa diversidade. E que muitos colegas, professores e professoras, acharam que isso ia fazer o conhecimento, ia atrapalhar no conhecimento, que a nota da UFBA, que a nota da UNEB ia diminuir, especificamente no curso do Direito. E isso não aconteceu. Isso é muito importante de ser dito. E eu ouvi de colegas, né, professores e professoras, dessas 2 importantes universidades públicas, faculdades de Direito, ter esse medo. E isso não aconteceu. Né? E alguns professores, como eu, lutaram, né, e continuam lutando para que essa verticalização e esse colorido aconteça, porque é o conhecimento mesmo que definitivo aí. E, só para complementar, eu sou mãe, tenho 2 filhos, né, Tiago e Fernanda, sou filha, né, eu acho que esse é um papel importante que a gente continua exercendo, cuidado, e esposa. Então, é isso. E a gente conseguiu aí fazer uma carreira, acho que deu certo. Thaís, nós observamos, estudamos ao longo da história, e aqui está na plateia vários coletivos de mulheres, mulheres negras, mulheres do campo, mulheres da cidade. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho com elas, mas são trajetórias de luta. Como hoje essa violência é amparada pela própria legislação, quando que as mulheres dizem não, e não é não.
Esse tema violência doméstica ele é muito sensível e atual. E aí eu acho que vale a pena a gente fazer também um recorte, porque o que aconteceu com as mulheres na fábrica, né, na Rússia, em 1917, a gente tem uma luta e busca de direitos por uma determinada classe, que são mulheres europeias brancas, né? E aí a gente tem um outro movimento, que é o movimento das mulheres negras, e que é bem diferente, né? Por isso que a gente fala em feminismos, não em feminismo, porque enquanto as mulheres brancas, né, estavam tentando votar, ter alguns direitos reconhecidos, direito ao voto, né, por exemplo, as mulheres negras estavam tentando ser reconhecidas enquanto sujeito, enquanto pessoa. E muita gente romantizou isso, né? Muita gente dizia que a mulher branca era para casar, a mulata para fornicar e a preta para trabalhar. Então a gente precisa fazer essas marcações, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a quantidade de mulheres negras, né, que é vítima dessas violências é muito maior do que a mulher branca. Então, é preciso a gente fazer, de logo, essa marcação. As mulheres negras sofrem muito mais violência de gênero do que as mulheres brancas, porque ultrapassam, né, transpassam essas mulheres não só o pertencimento ao gênero, mas também o pertencimento à raça. E aí a gente pode falar de outros atravessamentos que vulnerabilizam, como idade, né, como classe social. Mas falar dessa programação constitucional, Lili falou aqui, a Constituição veio de 88 e, com ela, uma programação de igualdade. Mas aí ficou no papel, e é preciso que a gente corra atrás, que ainda não conseguimos a concretização e implementação disso. Então, a gente tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, e que eu quero fazer uma diferenciação aqui importante. A Lei Maria da Penha ela só é aplicável aos crimes, né, às violências envolvendo um contexto doméstico, né, familiar ou doméstico. Então, se você é mulher e sofreu qualquer vítima de um crime, não necessariamente vai incidir a Lei Maria da Penha. Mas isso não significa que você não seja protegida, né? A gente tem legislação que protege a mulher. A Lei Maria da Penha ela vem para tutelar esse público nesse ambiente, né, nesse contexto. Bom, a Lei Maria da Penha, então, só protege a mulher dentro de casa. E minha pergunta é no ambiente escolar, já que a gente está aqui no meio de muitas alunas e alunos. Mas, antes disso, eu queria contar para vocês, para quem ainda está falando, eu conheço essa menina de algum lugar, que eu trabalhei 13 anos na TV Bahia e quero marcar a presença aqui de Wanda Chase. Um beijo para você. Daqui a pouco a gente vai conversar com Wanda também. E que, num ato de muita ousadia e rebeldia, talvez, né, eu pedi demissão da TV ano passado, em fevereiro, e logo fui acolhida aqui pela TV Conexões, pelo professor Robson, por um chamado à educação, mas eu não tinha noção que eu ia encontrar no chão da escola. Eu não tinha noção que eu ia encontrar meninas sendo vítimas dentro de casa, ou pelo vizinho, ou dentro da própria escola. Eu não tinha noção que eu ia me dar tanto com a depressão, com a ansiedade dos estudantes no chão da escola pública. E, às vezes, a gente está despreparado também como professor, né? Então, assim, quando acontece algum tipo de violência, seja assédio, seja aquelas coisinhas que incomodam. Se verde está assim, imagine madura. Dê uma voltinha aí para eu ver como é que você está. Nossa, dessas coisinhas machistas, mas que incomodam, que doem na gente, como é que a gente pode usar o judiciário para diminuir isso, para denunciar isso? Então, a Lei Maria da Penha, ela incide no âmbito doméstico, né, como Taíque falou, dentro de casa, mas também, não só dentro de casa, é no âmbito doméstico, dentro de casa, relações familiares. Então, um neto que não mora com a avó, ele pode ser destinatário da Lei Maria da Penha, porque é uma relação familiar, e relação íntima de afeto, que também não precisa de coabitação. Então, namorados, companheiros. A mulher precisa ser, a vítima precisa ser mulher, já reconhecido mulher trans, e o agressor não precisa ser só homem, é homem normalmente, mas não precisa. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma sogra, ex-sogra, que é vítima de uma ex-nora, e a gente conseguiu aplicar a Lei Maria da Penha para reconhecer ali aquela violência doméstica em razão do pertencimento daquela sogra, ex-sogra, ao gênero feminino. Então, isso é importante. Quando a gente tem essa estrutura machista, muita coisa, gente, muitas violências não estão na lei dizendo que aquilo é crime. E aí a Lei Maria da Penha, ela incide não só no cometimento de crime, porque tem toda uma formatação legal para dizer que aquela conduta é crime, tá? Mas a gente tem outras violências que não são criminosas, mas que são violências reconhecidas pela Lei Maria da Penha e que podem, sim, atrair a Lei Maria da Penha
E o mais importante, a decretação das medidas protetivas de urgência. Então, vamos lá para eu explicar, para ficar bem didático, né? Vou tentar aqui fazer o papel de professora para ver se está dando certo. A gente tem a violência psicológica, né? Que é aquela violência de menosprezar, que não tem tipificação como crime. Dizer assim, sua comida é horrorosa, você não sabe fazer nada direito. Tem essa violência psicológica, né? Que também pode, e ela não é crime. Se a gente, né, não, apesar de a gente já ter tipificação do assédio moral, da violência psicológica, tem algumas formas dessa violência que não são criminosas. E, ainda assim, a gente pode procurar o judiciário para que incida sobre aquele caso as medidas protetivas. O que se faz? Pode-se ir à delegacia, se a delegada entender que aquela conduta é crime, ainda que não seja no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, uma menina que se sente assediada. No ônibus, ela passa a catraca e o cobrador faz aí uma piada, né, que ela se sente menosprezada, ofendida. Ela pode se dirigir a uma delegacia, não é delegacia da mulher, porque na delegacia da mulher só vai apurar os crimes envolvendo violência doméstica familiar e com relação íntima de afeto. E vai ser ali instaurado, sim, né, um procedimento contra esse agressor. As medidas protetivas, elas se destinam a esse âmbito aqui que a gente está falando de violência familiar doméstica ou de relação de afeto. Mas a gente tem uma outra lei que atende às crianças e adolescentes que são vítima e testemunha de crime. E essa lei, ela abre a possibilidade para as medidas protetivas de urgência. Então, assim, meninas, crianças e adolescentes que se reconhecerem nessa situação de vítima, né, de ilícitos, elas podem procurar as delegacias, não as DEANs, as delegacias territoriais, né, do seu bairro, que normalmente as delegacias elas são divididas assim, e podem também procurar os núcleos de prática jurídica das faculdades, o Ministério Público, tá, que com certeza dará esses encaminhamentos. Então, as delegacias, não DEANs, as delegacias territoriais ordinárias, são o local para apurar esses fatos. E, se for o caso, o próprio delegado ou a própria delegada vai encaminhar para um juiz ou uma juíza solicitando essas medidas protetivas, que são não poder falar com a vítima, não poder chegar perto da vítima, dependendo do caso, ser afastado do lar, ou outra medida que a juíza entenda que é pertinente àquele caso. Essa lista de medidas ela não é taxativa. São exemplos que, dependendo do caso, elas podem ser aplicadas da maneira que o caso assim exigir. Você está na TV Conexões, mas alguém quer fazer uma pergunta aí do público, a Thaís? Então, chegue aqui na frente, seu nome, por favor. Venha, João. Olá, boa todos, todas e todes também, tá, gente? Sente aqui, João, por favor. A pergunta é a seguinte, na verdade, são duas perguntas com o tema de violência no âmbito feminino e violência doméstica. Recentemente, eu li um artigo que afirmava que o índice de violência doméstica na Suécia, através de estatística, era maior do que o Brasil. Eu achei aquela introdução muito curiosa. E eu li o artigo, por que razão, na Suécia, a violência doméstica, ou estupro, pode ser também, a estatística era maior do que no Brasil. E ao ler o artigo, afirmava o seguinte: uma mulher na Suécia que sofre estupro 5 vezes, ela denuncia 5 vezes. No Brasil, se ela sofrer estupro 10 vezes, ela só denuncia 1 vez. Eu queria que a doutora falasse sobre isso. Primeiro, tem uma diferença entre a violência sofrida e a violência sentida. Tem violências que as mulheres não acham que aquilo é violência. Eu tive uma experiência na UNEB de Valença, que eu sou lotada no campus de Valença, campus 15, e dando aula sobre a Lei Maria da Penha, no final da aula, isso era 2016, uma aluna minha me perguntou: professora, meu marido não pode me bater, não é? Então, isso, uma violência sofrida e assentida. Ela sofria violência, mas ela não encarava aquilo como violência. Esse é um ponto, né? A gente tem uma estrutura, né, uma formação social que faz com que muitas mulheres não reconheçam que aquilo ali é uma violência. Uma das formas de se eximir, que está previsto na lei, é o chamado exercício regular de um direito. Os doutrinadores, as pessoas que escreviam sobre o direito,
diziam que a mulher casada não poderia ser vítima de estupro pelo seu próprio marido, porque ele estava exercendo regularmente um direito. Isso é há muito pouco tempo. Essa doutrina estava ainda sendo divulgada e ensinada, talvez até a década de 70. Então, a gente tem essa percepção equivocada da violência. É por isso que você falou, as mulheres... porque a gente tem essa história do Brasil, a professora Wanda sabe muito melhor do que todo mundo aqui disso. Essa estruturação fez com que muitas mulheres fossem tidas como objeto. E o racismo dá certo quando a própria mulher negra, o povo negro, acredita que eles são inferiores. Aí é que deu certo, né? E muito tempo isso aconteceu. Então, as avós dessa galera que está acessando as faculdades, elas lutavam para comer. As mães dessa galera que está chegando na faculdade, os 3 amigos nossos que subiram aqui, elas começaram a ter sonho. E as políticas públicas fizeram isso. E aí essa geração poderão gozar, né, usufruir de tudo isso aí que foi pavimentado ao longo do tempo, graças às políticas sociais. A gente tem no direito estados de negação. As mulheres não acreditam que podem estar sofrendo aquilo. Elas não se enxergam destinatárias, vítimas. Então, vai passar. Aquilo foi um dia que ele bebeu demais, né? E falando das classes mais altas, né, disso. Eu não vou falar porque eu tenho vergonha. E as classes, talvez menos, né, intelectuais, acreditam que aquilo não é uma violência, que faz parte do jogo. Então, são as minhas impressões da sua pergunta. Então, gente, vamos ao intervalo e já nós voltamos com Wanda Chase falando de tudo um pouco, mas especialmente da mulher na cultura. Oi, gente, tudo bem? Intervalo do nosso programa especial nesse dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. A gente está aí nessa roda de conversa, ouvindo mulheres tão importantes que fazem a diferença na vida de qualquer um, mas eu estou passando aqui no intervalo para te fazer um convite. Já anota aí, dia 15 de março vai ter estreia de um novo programa, é o Global Mangue. A gente vai falar a importância dos manguezais para a nossa Bahia. Teve um encontro internacional em 2023 na cidade de Maragogipe, que fica no recôncavo aqui da Bahia, e a gente falou sobre educação ambiental, sustentabilidade, a importância dos manguezais para o ecossistema. Entrevistamos várias pessoas importantes e esse programa então vai ao ar no dia 15 de março, é o Global Mangue. Aproveitando para pedir para você se inscrever aqui no nosso canal TV Conexões, a Estação do Saber. Um beijo, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Mas eu queria registrar e trazer aqui, só para dar um beijo, a presença da nossa querida vereadora, mulher guerreira de luta, que representa esse coletivo das mulheres na Bahia, mas principalmente em Salvador. Vem para cá, Marta. Marta Rodrigues. Importante, quero saudar essa TV tão potente, que leva informação, como está ali na nossa van, o giz e tudo, para cada vez mais estar inserindo a nossa juventude, as mulheres jovens e as mulheres também de outras idades. É importante dizer que o ano passado também eu participei deste momento, do 8 de março, e a gente sabe da luta. Dia 24, sábado, nós celebramos 92 anos da conquista do voto feminino. Imagine, 92 anos, e nós ainda continuamos subrepresentadas nos espaços de poder, no legislativo, no executivo, no judiciário, enfim. E quando a gente coloca na centralidade do debate a importância do 8 de março, é para a gente trazer essas mulheres todas que estão aqui, este auditório repleto, e a gente construir juntas, a partir da escuta, da vivência de cada uma, a gente dá conta deste recado, que é um recado coletivo, cabe a cada uma que está aqui, a gente está mobilizando as outras e mostrar a importância que tem o 8 de março, que é o dia de luta, dia de resistência, de resiliência. Nós vamos fazer uma marcha também potente no centro da cidade, para a gente marcar e a gente dizer que nós queremos também todos esses espaços,
Por isso que nós não vamos abrir mão do 8 de março para a gente dar visibilidade às pautas, porque nós construímos o ano inteiro, mas no dia 8 a gente ocupa as ruas, tá bom? Então, viva a TV Conexões, viva o 8 de março, o Dia Internacional da Luta das Mulheres, no dia a dia que a gente sabe da importância que tem. Bom, dando continuidade à nossa roda de conversas, já passamos pelo contexto histórico, já falamos da área jurídica e agora a gente vai falar da área cultural. Então, a gente tem a honra de convidar para subir aqui ao palco ela que é jornalista, apresentadora, militante do movimento negro e referência quando se trata da cultura baiana. Eu quero muitas palmas para Wanda Chase. Venha, Wanda! Wanda, que honra tê-la aqui no nosso programa, né, Taíque? Eu e Taíque. E falar da mulher, falar das lutas, das ressignificações, porque cada dia é um dia de luta. E na cultura, Wanda? Boa tarde. Esse empoderamento. Boa tarde. A cultura se fala muito em empoderamento. É uma palavra que me incomoda, que não me convence, porque, para mim, poder é educação, é conhecimento. E, infelizmente, nós, negros, ainda não nos debruçamos sobre a nossa história. Se nós tivéssemos, ainda temos muito tempo, vocês que são jovens, debruçados sobre a nossa história. Vocês viram que a professora Wanda Machado, me achará, contou de uma maneira muito lúdica, né? Acho que vocês aprenderam. Se nós soubéssemos da nossa história, muitas de vocês que estão aqui não andariam de cabeça baixa. Não gostariam de adotar outro padrão. Para muitas mulheres, isso eu converso muito em salão de beleza. A menina termina de fazer o cabelo cacheado, cabelo pichain, como é o meu, cabelo black. Ah, você agora é uma mulher empoderada. Cabelo não dá poder a ninguém não, minha gente. Mini saia, botar o bumbum para cima para dançar, também não empodera ninguém não. O poder, eu volto a repetir, é conhecimento. É você saber da sua identidade, de onde você veio e o que você... Muito bem. Muito bem. Então, eu queria ser advogada. Uma professora que não era negra, que era branca, isso já ligava para as rádios, tinha um programa ouvinte, eu disque jockey, eu ia lá, apresentava e tal. Aí uma professora, Fátima Falabella, falou para mim, você vai fazer direito? Não, você vai fazer jornalismo. Eu disse, por que jornalismo? Ela disse, porque você escreve tão bem. Não, você vai fazer jornalismo. E eu obedeci. E me dei muito bem. Só que eu nunca esqueci da minha origem. Eu sempre me dispus, eu sempre estive a favor da história do meu povo, da nossa história. Eu sempre quis que pessoas como eu tivessem aquela consciência. Terminei minha faculdade em 74. Eu queria fazer mestrado. Fui um dia nesse curso para fazer o mestrado. Voltei, passeando pelo bairro que eu morava, um bairro de Santo Amaro, lá em Recife. Eu vi na porta do jornal da cidade. Fui lá, me apresentei. Trabalhei no Jornal da Cidade, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, que era o jornal mais antigo da América Latina. Trabalhei na Globo Nordeste, trabalhei na Manchete. E sozinha, entendeu? Aluguei casa e tudo mais. Quando eu fiquei um tempo morando um mês, no Projeto Rondon, dormia lá em cima de uma mesa, e tudo bem para mim. Porque quando a gente é jovem, e tudo bem, né? Tudo faz. E tem pessoas que não assumem a idade, é o meu caso, então eu continuo jovem. Quando a minha irmã fala, porque nós temos mais de 60, quando teve Covid, foi assim, chamou, um de nós vai morrer. Aí agora vai, porque nós já estamos na idade, eu digo, não, vocês, eu não. Eu estou com 73, olha o salto, entendeu? Faço tudo o que eu quero. Se tiver uma festa, não tenho companhia, eu vou sozinha. Marcela me conhece bem. Marcela aqui me conhece bem. Então, eu sonhava com a Bahia. Primeiro porque Dorival Caymmi cantava uma música
tinha uma música composta por ele que era o nome da minha mãe. Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ai, eu achava isso lindo, fantástico. Acompanhava Gil, Caetano, eu já na minha juventude, Raimundo Sodré, pessoas que eu jamais imaginei que eu iria conhecer. Jorge Portugal, quando ganhou o festival na Record, ganhou com a música Massa. Então, aqueles sonhos todos. Vim para cá, fui convidada, porque um cara da Globo do Rio de Janeiro me indicou, sugeriu, e dizia, menina, tu és a cara da Bahia, vai para lá. Eu já vinha aqui para passeata, para a libertação de Nelson Mandela. Eu vinha, as passeatas terminavam na porta da TV Aratu, que na época era Globo, para Seminário do Olodum, Você Sabe a Cor de Deus, Mãe Maria, Mulher Olodum, a festa da Mãe Preta, do Ileaie, que era aquela mulher que foi mãe de leite, que amamentou as crianças brancas. Então, eu vinha para tudo, e para a saída do Ileaie. Então, o que eu quero dizer para vocês? Estudem. Vão lá pesquisar o que foi a Revolta dos Malês. Quando vocês forem para o Carnaval, vejam os blocos afro. Naquelas estampas das fantasias, são contadas histórias. Histórias que muitos de vocês aqui não conhecem. Então, eu disse, a minha militância vai ser na TV. Eu vou contar as histórias da Bahia e suas revoltas, porque ninguém mais do que a Bahia fez tantas revoltas como nós. Revolta dos Malês, dos Búzios. E a última grande revolta que nós fizemos aqui foi a revolta do Ileaie. A gente discutia Brasil afora. A Bahia leva uma grande vantagem. Os meninos do Curuzu, as crianças, não sabem cantar o hino nacional, mas sabem cantar as músicas do Ilê. Então, foi a estratégia, contar as nossas histórias. Tenham orgulho, vocês. O empoderamento é saber. Estudem, porque quando a gente estuda, nós somos donas do nosso destino. Eu não sou casada, não tenho filhos, priorizei a minha vida para dedicar a minha educação e fazer também a minha revolução. Caminhando lentamente, fiz. É um prazer enorme conversar aqui com vocês. Gostaria de ter mais tempo para a gente bater um papo, para vocês me perguntarem as coisas e saberem das estratégias que eu tracei e traço, porque eu sou barril. Dobrado. Então tá aí, que palmas para a Wanda. Já está convidada a Wanda. Então, vem cá. Tá onde? Você está na TV Conexões, a Estação do Saber e TV 40 Graus. Realização, Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Educação. Mulheres, eu queria parabenizar essa estudantada que está aqui, então das escolas públicas, dos professores, das professoras. Um abraço a todos, a todas e a todes, e até mais, até o próximo programa.